O projeto Euclides em Foco é realizado com o apoio da Casa Euclides da Cunha, Instituto BAT, FUNAG, Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Governo do Estado do Rio de Janeiro. Agradecemos a essas instituições pelo suporte e pela contribuição ao desenvolvimento cultural e criativo da nossa região. O conteúdo apresentado neste podcast é de total responsabilidade dos seus idealizadores. As opiniões, informações e quaisquer afirmações feitas pelos participantes refletem unicamente suas próprias visões e não representam a opinião, a visão ou a política do projeto Euclides em Foco, da Casa Euclides da Cunha ou de qualquer instituição apoiadora. O projeto e a casa não se responsabilizam pelo conteúdo, ideias ou informações compartilhadas durante a gravação e transmissão deste podcast. Olá, amigos e amigas do YouTube, Facebook, Instagram. Eu me chamo Gilvan Maurício e hoje eu tenho a honra de conversar com ele. Olha só com quem eu vou conversar hoje, gente. Ele que é da Geração Ágape, lá do meu pastor Fábio, meu amigo, um beijo pro senhor. Ele é diácono lá da Geração Ágape, ministro de louvor, meu grande amigo Solivan Puridade. Solivan, é um prazer receber você aqui hoje. Estou muito feliz. Já tínhamos conversado sobre isso. Iria te trazer aqui. E hoje, para mim, isso se tornar realidade, para mim, é algo maravilhoso. Estou muito feliz com a sua presença aqui. E eu quero perguntar para você, como é que você está, meu amigo? Boa noite, Gilvan. Boa noite, galera aí do Facebook, Instagram, de toda a rede social. Gilvan, estou muito bem, graças a Deus. Quero dizer para você que é um privilégio estar aqui com você, tá? Desde quando começou esse trabalho aí, eu já acompanho vocês aí. Uma audiência fantástica. As entrevistas, só gente top. Eu falei assim, meu Deus do céu, será que vou ter o prazer de um dia estar lá? O dia chegou. Tô nervoso, hein? Tô nervoso. Mas creio que vai ser bênção. Com Vai ser certeza. bênção, meu amigo. Pode ficar tranquilo, relaxa, você já é meu amigo de longas datas, então tem motivo para nervosismo não. Fica Muito tranquilo. tempo, né, João? Muitos anos. Antes de começar a perguntar, eu já até quero ressaltar isso aqui. O Solivan, eu acompanhava o Solivan lá na igreja do meu reverendo pastor, fugiu agora, gente, pastor Arlênio Gomes, meu irmãozão, meu pai na fé, gente. E na época você era do ministério dele e a gente era mais jovem, né? Sempre observava você, então tem você também como referência, né? De servo de Deus, de homem de Deus, né? Você foi muito importante ali para essa fase da minha vida, né? Observar você e ver o seu caráter, seu comportamento. Naquela época você já fazia um diferencial no meio dos jovens. Então isso para mim é importantíssimo. Ô, Gilvan, obrigado, cara, por você me ter como referência. Isso, hoje em dia, assim, é complicado, né? A gente tem que ter uma vida, assim, libada, uma vida tranquila com Deus. E graças a Deus, fico feliz por ser espelho, né, para as outras pessoas, para você também, meu amigo. Isso é importante. Bom, vamos lá. Primeira pergunta que a gente sempre faz aqui, para iniciar, é quem é Solivan? Rapaz, a pergunta é difícil, né? Eu vou tentar falar um pouquinho aqui. Vamos lá. Rapaz, Solivan é um servo de Deus, filho da Dona Vera. Dona Vera ali, minha mãe ali é missionária ali na ADECAM, pastor Arlênio. Sou filho do saudoso Pedrão da CIPAC. Deus o tenha. Sou pai de uma menina linda da Maria Clara, esposo da Tamires. Sou um servo de Deus. Louvado seja Deus. Então, o Solivan se resume a isso aí. É lógico que tem muito mais, mas isso, por enquanto é isso, né? Louvado seja Deus. O importante é isso. Ser bem casado, ter filhos, né? Ter um bom relacionamento familiar. E isso é importante.
Mas vamos lá. Solivan, tudo tem um início na vida da gente, né? Tudo tem um começo. Para nascer tem um início, né? Como foi o início da sua vida cristã? Como é que começou isso lá atrás? Você se lembra, né, desse início, essa trajetória? Foi um caso assim bem, como é que eu posso falar? Um pouco irreverente, né? Por quê? Quando a gente veio para Cantagalo, 1997, Sim. minha mãe começou a ir para a igreja com meu irmão e minha irmã. E eles já iam já há um bom tempo. E minha mãe ficava chamando a gente direto. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. E a gente querendo saber daquela outra vida, né? Uma vida meio complicada. Aí minha mãe, rapaz, assim, Deus deu uma estratégia para ela, ela foi bem sábia. Ela falou, poxa, vamos lá na igreja hoje, vai ter festa dos jovens. Tá lotado de jovens, olha, tem muita menina lá. Olha a estratégia da coroa. Essa estratégia é boa. Rapaz, e nós fomos. Foi eu, meu irmão e o outro amigo nosso. Chegando lá, rapaz, a gente sentou lá, ouvimos o culto, Deus falou, bradou. Rapaz, aquele dia, os três levantaram a mão e aceitaram Jesus. Assim, daquele dia para cá, Gilvan, eu nunca mais saí da presença do Senhor Jesus. Nunca mais saí da presença dele. Eu conto assim, parece até que é brincadeira, né? Mas minha mãe, ela sempre lutou pra gente poder estar nos caminhos corretos, meu pai também, tá entendendo? Então, assim, Deus usou ela naquele momento ali, ela usou de estratégia e graças a Deus até hoje na presença do Senhor Jesus. E rapaz, pra gente que foi do mundo, né, digamos assim, essa estratégia é incrível. Essa estratégia aí salvou minha vida também. Rapaz, mãe não erra, cara. Mãe não erra. Eu tô aqui, ó, vou até falar aqui, ó, na rede toda aqui, ó. Mãe, eu te amo de todo o coração, obrigado por tudo, tá? Tudo que a senhora fez e faz na minha vida. Te agradeço ao Papai do Céu pelo seu existir na minha vida. Louvado seja Deus. Tá vendo, mãe? Ó, o filho tá fazendo uma declaração forte, que eu acho que todo filho deveria reconhecer a sua mãe, o que a mãe faz, né? Carregar 9 meses na barriga, passar por todos as intempéries, né? E depois de ter gerado, nascer e depois cuidar, todo esse processo, eu acho que a mãe deve ser lembrada mesmo em todo o tempo, não é só no dia das mães, não. Lembra da sua mãe em todo momento, isso é importante. Com certeza. Não é, Solivan? A mãe e pai, cara, não tem... Quando eles falam, abaixa a cabeça e escuta, porque é como se fosse Deus falando ali, ó, Deus dando sabedoria para eles estarem falando com a gente ali, não tem como. Segue e você vai se dar bem. E a estratégia dela foi boa. Ó, Foi ótimo, foi ótimo. Tá lá. Rapaz, E, cara, essa estratégia é infalível. Isso aconteceu comigo também. Aconteceu, foi um amigo. Era desviado, bebia, fazia muita coisa errada. Aí um amigo falou, Gilvan, vamos lá no Pastor Messias. Pastor Messias, um abraço. Porque tem um ônibus lá cheio de menina bonita. Vamos lá na igreja? Eu falei assim, rapaz, acho que eu não vou. Não vão, cara, vamos. Insistiu. Aí tinha um bar em frente para a igreja. E a gente estava naquele bar. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, rapaz, eu vou mesmo, só tem menina bonita lá, vou lá. E aí quando eu cheguei lá, meu irmão, o Espírito Santo pegou. E aí mudou tudo. Eu já não conseguia mais ver menina bonita, nada disso. E comecei a chorar depois da mensagem, me derramei ali, aceitei Jesus e estou aí até hoje, dando glória a Deus. o senhor faz Não é? do jeito dele, né, cara? Exatamente. A gente acha que vai ser do nosso, mas é do jeito. Verdade. Vamos lá, Solivan. Quais funções e cargos o senhor exerce na igreja? João, não fala assim não, sou novinho ainda. Então, hoje eu estou lá na Geração Ágape, meu pastor Fábio. Pastor, um abraço, tá? Hoje lá eu fui, pela misericórdia do Senhor, eu fui elevado a diácono, sou diácono da Casa do Senhor. Sim. Lá na Geração Ágape. E eu sou líder do Ministério de Louvor, ministro de louvor lá na casa. Cara, uma função que
é com todo prazer que eu exerço. É uma coisa assim que foi quando eu comecei minha caminhada também, eu acho que o louvor tocou assim no meu coração. Eu lembro Que que negócio você no cantou, né? mundo, cara, no mundo assim, eu já gostava de música. Que negócio de ouvir muita música internacional, bater boca, né? Não saber falar, mas a gente batia a boca. Mas, cara, os louvores assim, ó, penetra no coração. Quando penetra no coração, cara, Deus falando. Cara, é uma coisa que eu adoro. Eu gosto de estar envolvido em todas as áreas, Sim. mas o louvor é a minha paixão. Louvado seja Deus. Você já enfrentou, tem alguma dificuldade lá com a equipe de louvor? É, ou ao longo da sua vida, né? Trabalhando com esse público de adoração, né? Dentro da igreja. Você já teve alguma dificuldade, algum problema que você não conseguiu solucionar no meio deles ali, teve que acionar o pastor, chamar para uma reunião, para um bate-papo? Rola essas coisas assim? Acontece isso? Então, Ivan, assim, graças a Deus a gente tá com um povo que é tranquilo, cara, um povo que sabe o que quer, né? Louvado Sabe o seja que quer. Deus. E assim, eu não vou te falar que problemas não tem. Cada um tem seus afazeres, tem o seu período, tem seu tempo. Cara, mas assim, a gente sempre leva para conversar. Eu também, pô, sou líder, não erro? Eu erro e erro bastante. E a gente está ali um junto com o outro para poder aprender. Eu aprendo muito com eles, creio que eles também aprendem comigo. Cara, mas quando se junta, cara, que de coração que a gente está para louvar o Senhor, é uma maravilha. Vai embora, né? Nossa, a presença de Deus se faz notória no nosso meio, cara. Tem vezes que, assim, ensaio, tem vezes que parece que o ensaio já é aquele culto mesmo, aquele culto fervoroso. Sim. E eu louvo a Deus pelo ministério de louvor que Ele colocou na minha mão para tomar conta. E tudo quando tem, é o que você acabou de relatar, quando tem propósito, né? E o propósito de todos se torna um, as coisas funcionam. O difícil é quando tem, o propósito é teu, tá no teu coração, e você tentou semear esse propósito no coração das outras pessoas, mas a semente não caiu em boa terra. A pessoa até quer, mas não se dedica, né? Não tem a mesma visão espiritual que um líder às vezes tem. E eu louvo a Deus porque eu vejo que o seu líder, estive aqui com ele, você estava aqui no dia, o pastor Fábio, ele é um cara que ele tem o dom da liderança, meu irmão. Pastor Fábio. Ele tem o dom da liderança, tá? Ele é um cara que eu sou bem honesto. Eu nunca conversei com o pastor Fábio. Nunca. Eu nunca apertei a mão do pastor Fábio. A oportunidade que eu tive de apertar a mão do pastor Fábio e conversar com ele pela primeira vez foi nesse podcast aqui. Através da sua pessoa, que eu sou muito grato por isso. Não, então você tem que parar para conversar com A ele. gente tá para marcar um café. Não, fazer uma resenha aí, porque não é porque é o meu pastor, não. Não é porque é o meu pastor, não. Mas, rapaz, olha, pastor, te amo, tá? Cara, é um pastor fora de série. Deu para perceber. É um pastor fora de série. Entendeu? Se preocupa com as ovelhas, tá sempre ali atento, ali buscando, ligando, mandando mensagem, como é que tá, sentir falta. E, cara, é um pastorzão, tá? É um pastorzão. Deu para perceber. O pouco que eu conversei com ele aqui, e de vez em quando ele tá me mandando mensagem, nosso café, tá sempre insistindo, né? Eu falei, vamos marcar. Não, Eu fiquei 7 dias fora, né? Fui pra praia, fiquei 7 dias. Tirei 7 dias para descansar, junto com a família, Sim. né? E aí, nesse período, ele me mandou mensagem, eu falei, chegando aí, a gente vai marcar esse café sim. Eu quero participar Não, com disso aí. certeza, meu irmão. Ele não pode ficar de fora, não. Você é um cara que não pode ficar de fora de jeito nenhum. E eu aprendi a amar o pastor Fábio. Aprendi a amar. Vi ele lá pregando em Camboriú. Rapaz, é um privilégio que você tem. Você é pastoreado por um Rapaz, pastor pregando em Camboriú. Vou te falar, Coisa Gilvan, linda. a gente tem hora que a gente para conversar lá, a juventude lá, alguns irmãos. É um privilégio mesmo a gente ter um pastor como o pastor Fábio sendo o nosso líder. Rapaz, assim, ele tem um dom da palavra, o Senhor Jesus deu um dom da palavra para ele, cara, que
você fica assim, não é adoração a ele não, tá? Me entenda. Lógico que não. Mas você tem, sabe aquele gosto, aquele prazer de sentar e ouvir os ensinamentos? Eu tenho esse prazer de sentar e ouvir esses ensinamentos do pastor. Ele é bom. Nossa, Deus deu um dom. Ah. Deus deu dom. Deus seja louvado através da vida do nosso pastor. Ele é bom, ele é bom. Eu admiro também a conduta dele, né? Admiro. E agora, sendo amigo do senhor, mais ainda. Quero ter esses momentos porque eu sempre, Solivan, a minha vida, eu sempre estive ligado no meio de pessoas, de pastores. Talvez você não tenha acompanhado, mas quando meu sogro era vivo, Jonas, a gente participava de muitas reuniões de convenção lá em Vitória. Então, eu estive ligado com líderes de convenção, ficava na casa de líderes de convenção, a gente conversava muito sobre o rei, né? Eu tive esse privilégio de estar no meio dessas pessoas. Então, eu acho que eu absorvi uma maturidade muito cedo para essa área ministerial, entendeu? Eu absorvi deles essa maturidade. E o fato de você estar com as pessoas certas, no lugar certo, no momento certo, te proporciona o quê? Uma boa aprendizagem, um bom comportamento. E tudo isso você já tinha, só está sendo acrescentado na sua vida um pouco mais. Agora fala pra mim, eu fiquei sabendo aí, né, no jornalzinho aí, né, que rola da cidade, que você já foi separado para o ministério de evangelista. Confere? Poderia falar isso? Se não pode, me desculpa. Mas aonde você viu isso aí? Rapaz, eu não sei se foi Facebook. Eu não sei, eu talvez não esteja equivocado. Não, o pastor colocou. Eu acho que ele colocou no status no status. dele, alguma coisa Sim, assim. sim. Alguma coisa assim. E aí, como é que é esse ser separado para evangelista? Como está o coração? Como é que você está se sentindo para essa nova jornada que vai se iniciar daqui a pouco? Eu vou te falar que assim, é uma responsabilidade. Grande, né? João, nunca na minha vida de evangélico, eu nunca corri atrás de cargo, Essas coisas. nunca corri atrás. E eu sempre falava com Deus o seguinte: Pai, quando for de ti, Pai, que me faça sentir para eu poder aceitar. Eu não quero estar ali fazendo por fazer, não. Posso servir? Por favor, João. Eu não quero estar ali por estar só. E assim, como eu te falei, eu fui consagrado ali pelo pastor Fábio. Sim. E eu acho que Deus aí tocou no coração dele e falou assim, ó, separa. Eu fiquei muito nervoso, cara. Fiquei muito nervoso. Mas, cara, sendo de Deus, de Deus eu quero tudo, João. Vindo do Senhor Jesus, eu quero tudo, cara. Tudo. Eu não rejeito nada dele, cara. E as coisas do Pai, cara, não tem como ser ruim. Não tem como Você dar tá errado, entendendo? né? Não tem como dar errado, cara. O que faz as coisas darem errado são nossos posicionamentos errados. A gente não buscar um posicionamento de Deus. Agora, tudo que vem de Deus, cara, para mim, para minha vida, eu quero. Eu pego. Rapaz, você falou algo profundo aí, porque é exatamente isso. Quando a gente sai da direção que Deus colocou para a gente seguir e sai dessa direção, aí as coisas começam a desandar na vida da gente. Você pode ver, Deus faz uma promessa. Você imagina a promessa que Deus fez para José. Se José sai da direção e cai no erro, de brigar com os irmãos, de deixar o ódio, a raiva por tudo que os irmãos fez com ele, né, vir à tona, então o plano que Deus tinha permaneceu, mas o propósito de salvar a família deles, de restaurar a família deles, cairia na desgraça por conta do comportamento do José, que não soube lidar com isso. E às vezes boa parte das pessoas
elas estão dentro da casa de Deus, né? Tem um bom líder, mas não sabem lidar com aquilo que foi concedido a elas. Sim. Cargos, funções, tem até o dom, mas quando sobe, não sei, eu acho que agora eu subi, né? Agora eu posso, não vou mais cumprimentar o diácono mais, não vou, não, agora eu tô do lado do pastor. Rapaz, é uma coisa Tem até, gente que é assim, é sabe? uma coisa até interessante o que você está falando. Eu acho que quanto mais a gente sobe, Na verdade não sobe. a gente tem que descer. Não sobe. Cara, assim, eu, graças a Deus, eu tenho uma família ali que a gente conversa bastante. Sim. Assim, eu era muito ansioso, João. Eu era muito ansioso, nervoso também. E agora eu tô, graças a Deus, eu tô aprendendo a ouvir mais, a ficar mais centrado. Tem um irmão lá, o André, ele vira e mexe, ele chega, não é assim, tal, Sempre te para. Tá aconselhando. entendendo? Eu tô parando para escutar muito mais. Tem uma irmã também que é muito sábia, a gente para de vez em quando, conversa. De vez em quando não, é sempre, que a gente mora uma casa em cima da outra ali, então assim, a gente está sempre conversando. Tem um irmão longe, longe, Macaé tá ali, mas vira e mexe, a gente está conversando, trocando ideia também, sendo aconselhado. Minha mãe, que a gente conversa. A minha esposa, você tá entendendo? Que sempre quando a gente está conversando, amor, não é assim, vamos tentar fazer desse jeito, faz assim e tal. Então, assim, eu posso te falar, e assim, ali, a família toda ali, no modo geral. Cara, a gente tem uma família muito boa, muito estruturada, assim, a gente para um para ouvir o outro. E graças a Deus, Deus ali vai comandando aquele lugar ali, você tá entendendo? Sim, lógico. E assim, e as coisas vão fluindo naturalmente, cara. Quando tem esse diálogo, né, familiar, nem todos têm isso, é um privilégio, mas quando tem esse diálogo familiar, isso ajuda muito no crescimento espiritual, no crescimento moral Sim, do sim. ser humano, né? Eu ouvi de um líder, não vou citar nome porque ele é antiético, mas olhando para essa câmera eu quero dizer que isso é mentira do diabo. Mentira do diabo, eu falo isso com propriedade. Ele disse que ninguém gosta de ouvir a verdade. Ninguém gosta de ouvir a verdade. Eu, então, sou a exceção a essa regra que ele criou. Porque eu sim gosto de ouvir a verdade. Sabe, porque a verdade ela transforma. Sim. A verdade ela muda o caráter. A verdade ela te faz, ela te tira de um lugar e te leva para um lugar melhor, né? Imagina você estar sendo sempre massageado, seu ego, você Exato. você não ouvir a verdade de alguém. Não é? Imagina como é que seria, João, a vida da Uma pessoa. bagunça, só. Seria uma mentira, né? Exatamente. Seria uma vida mentirosa, uma vida, cara, sem sentido. E vai contra a palavra, porque se a pessoa fala, não, ninguém gosta da verdade, então isso quer dizer que todos gostam da mentira. E quem é o pai da mentira? Peraí, eu como servo de Deus, eu não vou gostar de ouvir a verdade? Se a palavra diz, e conhecereis a verdade, ela vos libertará. Aí Jesus vem dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Peraí, se eu não gosto da verdade, eu não gosto de Jesus? Quem não vai querer ouvir a verdade? Meu irmão. Você tá me entendendo? Até o cara que é louco de pedra, quando você fala a verdade, isso, guiado pelo Espírito, ele vai te dar ouvido. Sim. Se derrama em lágrimas. Pede perdão de coisas que ele não fez, porque ele ouviu a verdade. Às vezes, João, vai até retrucar na hora. Sim, pode Mas fazer você tá cara entendendo? feia. Vai ficar de cara feia, mas depois vai botar a mão na consciência e falar assim, rapaz, estava com a razão. O Sullivan estava certo. Falou pro Você meu tá me bem. entendendo? E eu falo isso, gente, senhoras e senhores que me acompanham, eu falo isso com toda certeza do meu coração. Quando alguém for te aconselhar, te puxar a orelha, cara, por favor, entenda aquilo que é o teu bem. Pior seria se você estivesse cantando mal, como o Sullivan é um ministro de louvor, você estivesse cantando mal ou tocando mal e o Sullivan estivesse batendo no teu ombro dizendo, não, tá legal, continua. É melhor o Sullivan olhar para você e dizer, não tá bom,
vamos estudar, vamos rever as músicas, a voz não tá legal, vamos melhorar, você tem potencial para melhorar, e isso vai te ajudar a crescer. As pessoas não querem ouvir isso. Elas querem ouvir, não, tá tudo bem, tá legal, vamos que vamos. Aí continua aquele negócio meio, um termo meio chulo, né? Borocochô, né? E não fica perfeito. Não é, Solivan? Complicado. Vamos lá, Solivan, vamos voltar aqui. Como foi sua chamada para o ministério? Como que começou isso aí? Para o ministério, você começou, foi para a igreja lá, do nosso reverendo, e posteriormente você agora vai iniciar a entrada, não digo ministério igreja, eu digo ministério, a exemplo de, agora ministério eclesiástico, né? Você foi para lá, foi recebido muito bem pelo pastor, mas agora você vai iniciar um ministério eclesiástico, que é o diaconato. Então, como foi isso para você? Ou você já era diácono antes? Não, não. Tudo começou lá? Tudo começou lá. Então, como é que foi isso aí? O pastor chegando, falando, Solivan, agora tu vai ter um diaconato. Então, rapaz, ó, foi até um momento que ele tinha, o pastor, na verdade, ele tinha mandado mensagem, ele tinha falado, e naquele dia, assim, eu pego o celular, eu olho as mensagens tudinho, e naquele dia eu fiquei basicamente o dia inteiro sem ver mensagem, sem olhar o celular nem nada. E quando eu cheguei, chegou na igreja, tá, o pastor apresentando o pessoal, apresentando a igreja, né, que ia levantar, ia levar para a reunião. Rapaz, o pastor vai e me chama. Aí, sabe que ele, tipo assim, ele chamando as pessoas, foi chamando, mas sabe aquele negócio no coração batendo forte? Sem saber de nada. De repente o pastor vai e me chama. Rapaz, a perna tremeu, o coração acelerou um pouco. Mas assim, foi o que eu te falei. Quando bateu aqui dentro, aqui, que o Papai do Céu falou que era, João, aí eu já levantei, já lágrima rola, tá entendendo? Não tem como, cara. Eu assim, eu não consigo segurar. A lágrima rola mesmo e não tem jeito. E ali eu fui apresentado à igreja, a igreja aceitou. Na reunião eu fui consagrado. Meu coração ficou. E outra coisa, junto com a minha esposa, que minha esposa foi Ela consagrada foi obreira, foi obreira Nossa, também. que lindo. Então assim, no mesmo dia ela, a obreira, eu fui a diácono, então. E quanto tempo levou? Você, depois que você foi para a geração ágape, quanto tempo levou para o pastor te enxergar e ver o potencial que você tinha Rapaz, para o diaconato? se eu não me engano, eu acho que eu fiz 3 anos, vou para 4 anos, 3, 4 anos na Ágape. Não, tô dizendo assim, quanto tempo levou para ele te enxergar para te levar ao diaconato? Você entrou, aí ficou quanto tempo para ele? Não, agora eu vou levar o Solivan ao diaconato. Você lembra disso? Tem essa lembrança? Tipo assim, fiquei 3 meses. Não, deve ter sido uns 2 anos. 2 anos. Mais ou menos, uns 2 anos e pouquinho. Um processo de 2 anos, ele te observando para te levar ao diaconato. Sim. Cara, eu acho isso muito lindo. Só porque, cara, sinceramente, chamo de cara porque você é meu irmão. Sim, não, fica à vontade, não. Tá? Eu vejo que a igreja, ela precisa crescer. Isso é um fato, irmão. A Bíblia diz crescer e multiplicar. E o crescimento da igreja se dá de acordo com que o líder, né? Na ótica do líder, se ele olha para você e vê em você o potencial, ele vai agora analisar. Aí você já está trabalhando e talvez fazendo funções de um diácono. Era uma coisa interessante que assim, ele veio aqui, você entrevistou. Cara, o pastor Fábio é um pastor que ele não tem medo. Não tem medo. Ele não tem medo de consagrar as pessoas, cara. Eu admiro isso. Assim, se a pessoa tem um chamado, claro, se Deus falou com ele, ele não hesita não. Ele vai lá e, assim, é uma coisa fantástica, porque a gente vê que tem outros lugares que Fica segurando. Você tá me entendendo? Necessariamente, irmão. segura.
O pastor Fábio não, o pastor Fábio é um pastor que dá oportunidades pro povo dele. Mas daí é que a gente analisa e vê a quantidade de ramificações que a igreja dele possui. Por quê? Porque ele confiou nos obreiros que ele tem. Sim, sim. E é simples, Sullivan. Sim. Se o obreiro deu errado, fez besteira, não vai matar o obreiro. Tira ele, coloca outra pessoa no lugar, preserva aquele obreiro, trabalha na vida dele. Foi o que o próprio pastor falou, o que esse pastor falou. Sim. E depois retorna ele. Ele falou, não tem problema nenhum em retornar para o mesmo lugar que ele que errou, Giovanni, desde que ele se conserte. você só não pode, cara, porque todo mundo é passivo de erro. Sim, Você só não pode jogar essa pessoa pra fora. exato. Você tá me entendendo? Nossa, Você não parabéns. pode jogar essa pessoa pra fora. Parabéns pela sua postura agora. A gente tá, assim, é uma coisa que a gente tem que preservar. E a pessoa tá indo pra igreja pra quê? Eu vejo muito assim, claro, tem umas que já estão saradas. Tem outras que precisam de cura. Com feridas abertas. Você tá me entendendo? E assim, tem gente que necessita de um abraço todo dia. Exatamente. Tem gente que necessita que você só levante a mão. Tem gente que você manda só uma mensagem, tá tranquilo. Mas tem o cara que precisa de toda hora você estar junto com ele. Sim. Você tá me entendendo? E isso não é feio, não é vergonha pra ninguém, cara. Caiu, aconteceu. Cara, pega na mão do cara, levanta o cara, vamos ajudar. Mas não joga o cara fora, não. Nós ligamos, e isso aqui vai um conselho para os pastores, eu posso falar isso, pela função que eu ocupo, então eu posso falar isso. Isso aqui não é se exaltar. Com muito respeito e carinho eu falo isso. O que você acabou de dizer agora é muito importante e deve ser observado pelos líderes. Você que é líder, a tua ovelha precisa confiar em você. Ela precisa te ter como amigo. Ela precisa ter você como um cara em que ela pode confiar os seus maiores segredos. E saber que você vai ouvi-la, vai tratar o problema dela sem expor a situação que ela está vivendo. Sim. Por que que muitos hoje têm medo de gabinete? Porque quando vai no gabinete, conta, sai do gabinete, está todo mundo sabendo. É lamentável. Eu não sei se por aqui tem isso, né? Não sei se tem, mas é lamentável. Tem não, em nome É de Jesus. lamentável. Em nome de Jesus, vamos profetizar aqui Em não. nome de Jesus. Mas é lamentável. Então, essa é uma deficiência que em cidades grandes existem e que a gente ora para que não aconteça aqui na nossa cidade. Sim. Nós temos bons líderes, bons pastores, homens de Deus, pessoas que eu respeito muito, né? A exemplo de ter aqui um membro de um pastor exemplar, então não tem mais o que dizer com relação a isso, né? Vamos continuar o nosso bate-papo, tá gostoso demais. Você que não se inscreveu, tem um dito popular aí que fala assim, ó, crente é tudo desunido. Tem um dito que fala, ó, cristão não é unido, isso é mentira do cão. Nós somos um povo unido sim. E você vai provar a tua união agora, parando um pouquinho lá, se inscrevendo no meu canal, deixando um comentário, deixa um joinha, porque a gente quer crescer. Crescer para quê? Para alcançar mais pessoas. Alcançando mais pessoas, nós vamos ter esses momentos que temos aqui de compartilhar vidas, né, de pastores, enfim, e vai ser maior barato. Deus vai trabalhar na vida de outras pessoas através do testemunho de outros. Galera, vamos se inscrever no canal, hein? Vou falar igual minha filha fala agora, ô Gilvan. Gente, dá um like aí, dá um like. Sullivan, vamos lá, cara. Quais são os seus anseios, né? Que você ainda espera acontecer na sua vida? O que você está esperando acontecer? Tipo assim, olha, eu tenho esse desejo aqui, Ju. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Bíblia diz, quem deseja episcopado, excelente coisa mesmo, desejo. Talvez seja isso.
Pô, isso é especulação. Mas você vai falar agora para todo mundo quais são os seus desejos, o que, que você deseja, seus planos para o futuro, o que, que você quer, almeja de Deus, ou almeja de alguém, almeja de você mesmo, cara. Abre o teu coração, fica à vontade. Então, Gilvan, rapaz, a gente tem vários sonhos, né, cara? E eu não sou diferente. Eu tenho muitos sonhos ainda que eu quero realizar. Sonhos pessoais, sonhos assim. Sonhos, tenho vários sonhos. Rapaz, meu Deus, é difícil falar, hein, cara? Não, pode falar, fica à vontade. O tempo Olha, é teu, o tempo é teu. eu tenho um sonho. Eu vou falar rapidamente assim, né? Porque o tempo voa. Rapaz, quando meu pai veio para Cantagalo, meu pai, ele veio para ser ali o gerente de produção ali na fábrica de papel. Sim. Pedrão. Quando ele botou o pé nessa cidade, ele falou, cara, eu vou ser vereador nessa cidade. Sim. Gilvan, não sei se Deus vai me proporcionar isso ainda, cara. Mas se não me proporcionar, eu quero continuar trabalhando para ver uma cidade de Cantagalo, uma cidade com mais igualdade para todos, gerando muito emprego, tá entendendo? Que não precisa você sair, que nossos filhos não precisem sair daqui para ir para outras cidades, procurar nada. Eu acho assim, num coletivo, um pé de igualdade para todos. Sim. Planos pessoais, um desejo, eu gostaria ainda de ser vereador da cidade. Eu gostaria, sim. Gostaria. Não sei se é um plano de Deus na minha vida, tá? Quero sim, quero ter muita saúde ainda para ver ainda minha filha aí crescer, se formar. Quem sabe me dar aí ainda os netinhos aí, se papai do céu não voltar antes, né? Minha família bem, cara. Meus vizinhos, meus amigos. Acho que meu anseio é esse. Seu desejo é. Ver, graças a Deus, minha família tá bem, querendo estar melhor, quero que esteja melhor ainda. Ver não só minha igreja, mas todas as igrejas crescendo, crescendo muito com a verdade, com a palavra de Deus. Tá entendendo? Como falei, ver uma cidade mais igual para todos. Legal, Socorro. Legal. Já que você tocou dentro de tudo isso, você tocou no assunto política, então a gente vai abrir um leque para bater um papo. Já? Vamos lá. O que você espera dessa nova gestão? Ou melhor, vou reformular a pergunta. Essa nova gestão, na sua opinião, tem sido uma gestão promissora? Ou você encontra algumas deficiências que podem ser semelhantes à gestão passada e você, tipo, não consigo ver aqui uma saída para isso aqui, uma melhora, né? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Vamos lá, porque às vezes as pessoas falam assim, não, o Gilvan está querendo colocar o Solivan na parede para ver ele falar alguma coisa e não é isso. Eu estou te dando a oportunidade de ser sincero, de falar a verdade, entendeu? Se a gestão é boa, tu vai falar que é boa. Se a gestão não está sendo boa, não está sendo ruim, tu vai falar que é ruim. Na minha opinião, se você perguntasse para mim, eu diria que agora. Mesmo sem perguntar, para mim está sendo excelente. Não sei sua opinião. Então agora é a tua opinião. Vai lá, fala, o tempo é teu aí. Então, Gilvan, vamos falar então. Parabéns, Manuela. Parabéns. Ó, Deus te abençoe. Continue assim, porque o negócio tá... Já tô vendo melhorias, hein? Graças a Deus. Então, cara, o que eu posso falar?
Eu estive no caminhão dela, pedi com todo prazer, e assim, pelo começo, está uma maravilha. Crendo que vai ficar muito melhor. Por quê, Gilvan? Assim, pelo pouco que eu conheci a nossa prefeita, um abraço, tá? Pelo pouco que eu conheci e a gente conversou e conversamos bastante, cara, não tem como dar errado. Cara, uma mulher guerreira, uma mulher que batalhou, veio 2 vezes vereadora, uma sendo a mais votada do município, da história, andando de ponta a ponta. Eu pude ver isso. Andando de casa em casa, batendo de casa em casa. Foi vice-prefeita, então já conhece todas as deficiências que Cantagalo tem. Sim. E graças a Deus agora ela conseguiu, tá entendendo? Com todo o trabalho, com todo o esforço, junto com a equipe que foi formada, conseguiu chegar ali para tomar conta do executivo. E ela montou uma equipe muito boa, né? Cara, assim, desculpa a expressão, Nada né? que isso. Mas assim, ela colocou Deus na frente, meu irmão. Pedindo a Deus aí que vai ser o melhor governo que Cantagalo já teve. Você tá me entendendo? Colocou Deus na frente, irmão. Com a força que ela tem, com a vontade que tem de trabalhar, já deu certo já. E olha, vou ser bem honesto, ela foi uma leoa. Uma leoa lutando para levar o alimento para os seus filhotinhos, né? Porque, eu vou ser bem honesto, ela foi muito perseguida. Isso é uma realidade. Perseguida. Ela toda hora uma bomba, mas ela não deu atenção para essas bombas. Eu ouvi ali os comícios, né? Alguns eu pude ouvir ali no centro, eu não vi em momento nenhum ela se levantar contra os opositores, falar mal de... Não. Ela focou em falar, olha, Cantagalo precisa disso, precisa daquilo outro, e nós vamos trabalhar para isso, né? O vice dela também lá, o doutor Júlio, pai do Marco Antônio, também no mesmo sentido. Alguns vereadores, assim, que pré-candidatos, não, vereadores mesmo, né? Que vieram, candidatos a vereadores que vieram. Alguns foram, como eu posso dizer assim, um pouco afoitos, talvez por ser a primeira vez deles. Então isso não quer dizer que a prefeita responde por um vereador que falou alguma coisa que não tem coerência com a realidade governamental dela ali, governabilidade que ela desejava ou que deseja e que está exercendo nos dias atuais. Então, eu vejo pude ver isso, que ela tem essa garra, tem essa disposição, e acredito que a gente vai ter muitas surpresas aí. O nosso papel, né, Gilvan, independente de quem seja o governo que esteja ali, o nosso papel é de estar orando pelos nossos governantes. Cara, assim, e agradecendo a Deus que ela está hoje lá. E o nosso papel hoje é o seguinte, é orar e pedir cada vez mais a Deus que possa estar iluminando ela, para que ela possa fazer um bom governo. Cara, assim, de todo coração, eu creio, torço, lutando junto, para que daqui a 4 anos, cara, as pessoas vão olhar para trás e falar assim, caramba, esse foi um governo diferenciado, foi um governo top. Querendo que continue, né? Com certeza. Querendo que continue. Com certeza. Isso é muito importante. Estolivão, vamos lá. Como é que está aí a sua vida na questão educacional? Você pensa em continuar estudando, está fazendo alguma faculdade, está fazendo algum curso teológico? Como é que tá? Então, João, eu tenho uma formação, tenho algumas formações, né, cara? E estudar é o seguinte, você não pode parar.
Você tem que estar sempre se atualizando, porque senão fica para trás. Hoje eu tenho uma formação no segundo grau é técnico em informática. Eu sou formado em segurança do trabalho, sou formado em técnico em meio ambiente e tenho gestão ambiental também pela Universidade Estácio de Sá. Pretendo não. Se Deus quiser, esse ano eu vou fazer aí fazer umas duas pós aí para poder estar acrescentando mais no currículo. Algumas formações Cara, acabam, né? hoje não, sempre. Uma coisa que meu pai falava sempre: estuda, estuda. Porque uma coisa que ninguém pode te tirar, meu irmão, ó, que tá aqui, ó, é o conhecimento. Então, não para não. A gente vai continuar sempre se atualizando. E na trajetória profissional, como é que anda? Então, cara, assim, aqui, na verdade, assim, quando eu vim para cá, eu era molecão ainda, né, adolescente, 17 anos, e meu pai sempre falava: olha, estudem. Meu pai foi um cara que, assim, não deixou a desejar em nada. Sabe o que é em nada, João? Lá em casa, cara, praticamente todo mundo tem seus cursos técnicos e tem sua faculdade. Sim. Você tá me entendendo? Todos. E o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar aqui em Cantagalo, que o meu primeiro emprego aqui foi com um amigo nosso que ele vendia consórcio. Uhum. Consórcio. Então ele me deu uma moral, mas não era carteira assinada não, era comissão, né? Beleza. Aqui em Cantagalo, cara, eu trabalhei no Matadouro, trabalhei lá no escritório lá pro um empresário aqui. Trabalhei na Aliança Médica, Sim. vendendo planos de saúde, pessoal na rua. Não sei nem se eu posso estar falando, não posso. Não, problema não. Trabalhei na companhia de energia aqui também, tá entendendo? Na empreiteira. E assim, eu sempre trabalhei. O meu começo mesmo da vida profissional foi Cantagalo. E graças a Deus aí, Papai do Céu nunca deixou faltar, não. Sempre trabalhando porque se profissionalizou. Se não tivesse preparo. E vou te falar, tá, Gilvan, assim, hoje o mercado de trabalho, cara, se você não tiver mesmo focado, se atualizando, vai ficar mais difícil. Vai ficar para trás, tá? Porque você com algumas formações já está difícil, imagina sem. Imagina sem. Verdade, você tem razão. Bom, chegou o momento dos nossos amigos que estão nos acompanhando. Vamos ver aí as mensagens com o nosso amigo Vanilton Martins, jogando na tela aí as mensagens. Você que está em casa, que participou, nosso muito obrigado. Vamos que vamos. Vamos ver, Solivan. Eu sempre falo a mesma coisa. Tem um reflexo aqui, ó, que me atrapalha um pouquinho de ler. Aqui assim, ó. Quando pega ali eu não consigo ver direito. Mas eu vou me esforçar aqui como sempre faço. Vai abrir desse jeito, mano? Dá pra abrir do outro jeito não, irmão? Aí. Oi? Você vê aí, ó. Embaixo aí a primeira aí. Y. Tá, mas daquele jeitinho que a gente sempre abre, não tem como não? E tem como, essa aí tô abrindo pra todo mundo dessa forma aí, ó. Fica mais fácil pra você ver. Entendi. É porque a gente acostuma de um jeito, né? E muda assim do nada e você fica meio que... Tá melhor assim você? Tá, beleza, vai lá, solta aí que eu vou... Pra gente não perder tempo. Vamos lá, o Everson Ramos. Recentemente, Solivan ministrou aqui na ADECAM, SP São Pedro 2, eu acho, né? Isso. Esse dia ficaram marcadas na tábua do meu coração. Solivan é um homem cheio da presença de Deus e certamente tem a minha admiração. Rapaz.
Conhece ele? O Ederson? O Ederson, ele tá na VM, né, Valentim? Tá na VM, ele é autor da VM. Ah, eu vou falar a verdade pra você. O povo lá é cheio de Deus, cara. Não, avivado. Não. Aqui, ó, eu adoro lá. Ó, façam mais trabalhos aí, me convide, tá? O povo lá é avivadão, meu irmão. Meu irmão, um beijo no seu coração, tá? Tamo junto. Tá aí, ó, missionária Janine, sabe quem é, né? A esposa do reverendo Ó, Giovanni. que Deus abençoe seu ministério, irmão. Que as bênçãos do Senhor nunca faltem na sua vida, seu ministério e na sua família. Deus lhe abençoe. Obrigado, missionária. Um abraço. Ó, tá pregando muito, meu irmão. Quem? Ela tá pregando Ó. muito. É uma bomba, é uma dinamite na mão de Deus. Babi Mel. Que Deus abençoe. Conhece? E meu, É. Babi Mel. pelo nome assim. Mas disse Deus abençoe. Meu irmão, Deus te abençoe também. Tamo junto. Prazer, obrigado. Zenaí, eu acho que é Guimarães, né? Tá Guimarães ali, mas eu acho que é Guimarães. Que Jesus abençoe sempre. Amém. Amém. Louvado Obrigado, seja Deus abençoe também. Taimara Moraes. Deus abençoe o programa de vocês. Taimara de Friburgo. Ô, minha irmã, Taimara, ó, muito obrigado, tá? Lá da congregação lá de Friburgo, lá. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, minha irmã. tá? A sua Deus vida. abençoe. Muito obrigado aí por participar. Rivaldo Roubadei Marques. Que benção. Rivaldo, cara. Ô, Rivaldo, eu quero você aqui, meu irmão. Comigo aqui, ó. Tá? Não é só aqui, não. Eu quero você aqui. A gente vai estar conversando sobre isso aí, meu irmão. Deus abençoe, meu Rivaldo é irmão. missionário, meu irmão. Que potência. Que testemunho. Deus abençoe, meu querido. Está fazendo um grande trabalho lá no Pastor Jones. Bênção de Deus. Muito obrigado, meu irmão. Ó, sua participação trouxe alegria ao meu coração, hein? Vamos lá. Rivaldo Roubadei Marques diz assim, ó. Quando crescer, vou ser igual a Gilvan. Ele é bobo, né? Eu sou seu fã, rapaz. Sou seu fã. Terminou. Ó, muito obrigado a todos que participaram. Deus abençoe. Vamos que vamos para frente, que o céu é o nosso lugar. Estamos aqui com ele, Solivan Puridade, homem de Deus, jovem que tem se despontado aí no meio evangélico, está lá com o nosso amigo e pastor Fábio Roberto, não só pastor, mas empresário, empreendedor, homem de visão, que eu aprendi a amar. E é isso. Muito bom estar com ele aqui. Vamos continuar a nossa pergunta. Já falamos sobre o seu trajeto profissional, né? Como foi... Não, agora a gente vai para suas expectativas para 2025. Cara, minhas expectativas, Giovanni, é que Papai do Céu, cara, libere as bênçãos que Ele tem me prometido. Rapaz, o Senhor tem cada vez mais falado, cara, ao meu coração, usado os profetas dele. E assim, como a gente está lá esse ano na igreja, que é o ano do decreto. Deus colocou no coração do pastor que esse ano seria o ano do decreto. E eu estou esperando e pedindo ao Senhor que esse ano Ele concretize tudo aquilo que Ele me prometeu. Louvado seja Deus. Eu profetizo que 2025 vai ser um ano diferente. Louvado seja Deus. Eu vou ser honesto, já está aí já há 5 minutos para a gente terminar. E foi um bate-papo incrível, incrível. Sem tirar nada. Tudo que foi falado aqui foi maravilhoso. Mas eu sou ousado em dizer. Eu desejo. Eu tenho vontade. Né? Eu desejo episcopado. Eu
Bom, o nosso técnico ali falou que tem um pedido de oração, vamos atender. Vai jogar na tela? Vamos lá, vamos ver quem é. Vamos lá, Bruna de Aguiar Tostes. Gostaria de pedir oração por Bruna. Ela está com dor do lado da barriga e o médico está achando que ela está com problemas na vesícula. Eu vou dar a oportunidade de Solivan fazer essa oração agora por ela. Eu vou estar aqui na intercessão. Amém? O nome dela é Bruna. Amém? A gente crê que Deus pode mudar agora. Com certeza. Agora. Amém? Então vamos orar. Que você possa aí estar intercedendo também aí junto à Bruna, tá? Que para Deus nada é impossível, tá? A fé, ela move montanhas. Vamos orar e que seja feita a vontade de Papai do Céu. Senhor Deus e Pai, nós lhe agradecemos, Senhor, por esse momento, meu Pai. Porque as nossas vozes, Pai, chegou, Pai, até essa pessoa pedindo oração para Bruna, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai. Nós não temos poder para fazer nada, meu Deus. Nada, nada. Mas só a Ti, Senhor. Porque clamamos a Ti, Senhor, porque o Senhor é o único. O Senhor, Pai, é aquele que pode fazer, meu Pai. O Senhor é aquele, Senhor, que tem todo o poder, meu Pai, nas mãos. E se o Senhor, meu Pai, agora, meu Pai, quiser, meu Pai, o Senhor vai lá, meu Pai, onde a Bruna está, e retira, meu Pai, todo o mal, Senhor, todo impedimento, toda essa dor que ela está sentindo, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, nós intercedemos, Senhor, pela vida, Pai, da Bruna, meu Deus. Senhor, e faça a Tua vontade, meu Pai, na vida dela, meu Pai. Em nome de Jesus, cura a Bruna, Senhor. Tira ela desse cativeiro, Senhor, e que ela possa, meu Pai, ter a sua saúde restaurada. Em nome de Jesus. Amém. Bruna, que você possa receber o toque de Deus, o toque do Espírito Santo aí sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bruna, olha só. Se você crê, tu já verá a glória de Deus acontecendo na sua vida. Sim. Amém? Em nome de Jesus. Deus, cremos e decretamos que Deus já entrou com providência na sua vida. Amém. Solivan, muito bom te receber aqui. Espero te trazer aqui outras vezes para a gente conversar sobre outros assuntos, né? Aqui foi um bate-papo mais sobre a sua vida, mas eu acredito que ao longo dessa jornada muitas coisas surgirão, né, na sua vida, e que acredito que compartilhar essas coisas incentiva outros jovens, outras pessoas a querer também sair do comodismo e correr atrás dos seus objetivos. Verdade. Eu falo isso porque eu até hoje eu corro atrás de alguns objetivos, né? Eu não sou tão afoito e nem tão acelerado como muitos são, né? Mas eu corro atrás dos meus objetivos. E um objetivo que eu tracei para o ano passado e não consegui alcançar, talvez por fato de estar sendo observado, é o psicopata. Eu desejo, eu quero. Se é uma vontade sua, João, Eu quero e vou lutar por isso. Entendeu? E se não acontecer agora, eu espero que aconteça no tempo, mas tem que ser no tempo de Deus. Sim, para não Agora, dar errado. exatamente. Pra não dar errado. Mas que a liderança também olhe e perceba, né? Olhe e perceba. E às vezes olha, tá vendo e vamos deixar mais um pouquinho, né? Olhe e perceba. Porque, cara, eu tô com 4.1, irmão. Vai deixar para me levar quando eu tiver com 50 anos, 60 anos? Não tô aguentando nem comigo mais. Fica tranquilo que a hora vai chegar. Vai chegar, em nome de Jesus. Ele não deixa passar nada, né? Com certeza. A hora certa dele é a hora. Com certeza. É a hora certa. É a Não hora tem certa. jeito, né? Não tem jeito. Solivan, vamos para as considerações finais. Foi um prazer te receber. Você vai olhar para aquela câmera ali e vai fazer as suas considerações finais agora. Pessoal, muito obrigado aí pela audiência. Agradecer a você, Gilvan, pela oportunidade de estar aqui falando um pouco da minha vida, falando um pouco aí,
um bate-papo bem descontraído, um pouquinho aí do Sullivan, né? Dizer que eu quero voltar, o nervosismo já passou, Graças a Deus. quero voltar a essa casa, tá entendendo? E assim, te desejar aí muita sorte de bênção mesmo do Senhor, que esse projeto aqui seja para edificar mesmo, para abençoar a vida de muita gente, tá? Agradecer aí vocês aí que assistiram aí, mandar um recadinho aí para minha família toda aí, né? Dizer que vocês estão aqui no meu coração, sempre esteve, amo todos vocês e mais uma vez aí pedindo aí que a gente possa deixar aí é para modo geral, deixar o amor, Papai do Céu, entrar, invadir nosso coração aí, fazer morada, que tudo na nossa vida vai dar certo. Louvado seja Deus. Amém? Gente, eu vou ficando por aqui. Deus abençoe a sua vida. E estamos juntos até o céu. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, meu irmão.